Sabe aquela brincadeira que compara expectativa versus realidade? Pois é, nós precisamos tirar a felicidade da expectativa. Todos nós queremos ser felizes, pelo menos eu acredito que sim. A grande questão é que a gente coloca a felicidade num lugar distante, quase inalcançável, como se felicidade fosse sinônimo de pessoas muito sortudas, afortunadas, como se felicidade fosse aquele pote de ouro no fim do arco-íris, como se fosse impossível. Na realidade, o que acontece? Nós criamos muitas expectativas com a felicidade. Nós criamos mitos. Uma professora, pesquisadora, Sonja Lyubomirsky, ela diz que a felicidade é algo muito complexo e desafiador. E que um dos pontos que mais atrapalham na construção da nossa felicidade é a quantidade de expectativa e de mitos que cercam a nossa tão sonhada felicidade. Então hoje nós vamos esclarecer quais são esses mitos. E a partir deles a gente começa a primeira fase da construção da nossa felicidade. Então, o primeiro mito que a gente vai falar é sobre beleza e juventude. Pessoas mais bonitas e jovens são mais felizes? Se você respondeu que sim, é porque você também foi impactado por diversos anúncios publicitários que mostram pessoas jovens, bonitas, felizes, alegres, saltitantes, eufóricas, como sinônimo de felicidade. Na realidade, o mito de que beleza e juventude garantem felicidade é um dos mitos mais cruéis que a indústria publicitária construiu. Mas a gente vai mostrar, através de vários estudos, a relação entre beleza, juventude e felicidade. Primeiro ponto: beleza, pessoas mais bonitas não são necessariamente mais felizes, ou seja, não existe nenhum indicador que vá atrelar beleza e felicidade. É claro que a gente se sentir bem, a gente se sentir atraente, a gente se cuidar. Isso é óbvio que isso impacta, isso é importante para a nossa felicidade. Mas depositar, ou seja, fazer loucuras, como a gente vê muito por aí, querendo ser mais bonita para ser mais feliz, isso é um passo ao contrário, é um passo para infelicidade. E idade? Qual é a relação entre idade e felicidade? O que as pesquisas mostram? Que quando nós somos mais jovens, por volta de 18 anos, nós nos sentimos mais felizes, nossa felicidade ao longo do tempo vai caindo, ou seja, quando a gente está entre 40 e 50 anos, tipo, na idade que eu estou hoje, né? Ou seja, é o período que a gente se sente mais infeliz. E aí, com o passar do tempo, essa sensação de felicidade vai aumentando à medida que a gente envelhece. Ou seja, ainda está em tempo de ser feliz. Então, nada de atrelar beleza, juventude à felicidade. E a gente vai começar a perceber como que felicidade é um estado interno. É algo que vem de dentro. É construído com o que nós temos, com as circunstâncias que acontecem. E não necessariamente, e na realidade, nada do que vem de fora. Agora eu vou fazer uma pergunta muito difícil. Ganhadores de loteria são mais felizes? O que você acha? Se você também respondeu que sim, não se preocupe. Na realidade, a maioria responde que sim. Pessoas que ganham na loteria são mais felizes. Mas, na realidade, não é bem assim. Esse dinheiro e felicidade é um dos mitos mais polêmicos que existem. Diversas pesquisas mostram que a correlação entre dinheiro e felicidade não é muito bem como a gente imaginou. Um primeiro estudo que eu quero compartilhar com você é o estudo chamado de paradoxo de Easterlin. Richard Easterlin, que era um professor de economia, em 1970, ele fez a seguinte pergunta: se a renda de todos for aumentada,
Haverá um aumento proporcional de felicidade? O que você imagina que aconteceu? Que sim, né? Só que não. Na realidade, o que esse estudo mostrou? Que quando existe um aumento de renda, esse aumento não é proporcional ao aumento de felicidade. Esse estudo mostrou que quando alguém é pobre, ou seja, quando alguém não tem acesso a bens como saúde, educação, moradia, segurança, ou seja, as necessidades básicas, quando as necessidades básicas não são atendidas, o dinheiro tem uma enorme influência na felicidade, gigantesca. Pessoas que saem da pobreza para uma classe média, ou seja, quando você eleva a sua condição financeira, o dinheiro tem uma influência muito grande na felicidade. Só que, aí vem a chave do estudo, a partir de determinado ponto, mais dinheiro não modifica a sua percepção de felicidade. Dan Gilbert, que é um dos professores da Universidade de Harvard e autor do livro Tropeçando na Felicidade, ele mostra que não existe diferença no grau de felicidade de uma pessoa que ganha 50 mil e 500 milhões. É muito surpreendente, não é? É surpreendente porque a gente tem uma percepção de que quanto mais rica for uma pessoa, mais feliz ela será. E esse é um dos mitos também muito cruéis, porque a questão não é o dinheiro em si. Ter acesso a bens materiais é maravilhoso, é ótimo. Quem não quer ter uma vida de conforto, né, com tudo que o dinheiro pode comprar? A questão não é o acesso. A questão é que junto com o dinheiro existem os preços a pagar pelo dinheiro. Muita gente acaba abrindo mão de circunstâncias, de situações que são importantes para a felicidade, como, por exemplo, estar com a família, ter um propósito. Quando você abre mão de coisas que são fundamentais para a felicidade, você, a partir desse momento, pelo dinheiro, você está abrindo mão da sua felicidade. E aí a gente pergunta, voltando para o estudo de ganhadores de loteria. Será que ganhadores de loteria se sentem mais felizes? No primeiro momento, sim. No primeiro momento, eles se sentem mais felizes. Só que com o passar do tempo, na realidade, a equação é inversa. A maioria se sente mais infeliz. E por que isso acontece? Porque com o excesso de dinheiro, os ganhadores de loteria começam a ter diversos problemas. É um tal de cunhado, irmão, primo pedir dinheiro emprestado, ele não sabe mais se as pessoas estão com ele por interesse ou se realmente por amizade, e ele acaba se sentindo sozinho. E essa solidão que a gente vai perceber nos episódios seguintes, em como que as relações, como que o núcleo familiar, os nossos amigos são fundamentais para a nossa felicidade. Ou seja, não é abrir mão de dinheiro nem fazer voto de pobreza, é não depositar em ter dinheiro a razão da sua felicidade. Um outro ponto importante, que também mostra que o materialismo, depositar em condições externas, pode ser prejudicial para a felicidade. Quando as pessoas têm muito dinheiro, quando ela tem muito acesso a muita coisa, o que acontece? Ela deixa de valorizar as pequenas coisas. Ela deixa de valorizar pequenos momentos. Deixa de valorizar instantes, relações. E isso também é importante para a nossa felicidade. E aí, quando a gente pensa na relação em dinheiro e felicidade, eu vou contar para você um segredo. O segredo da felicidade não é quanto você ganha, mas a forma como você gasta o dinheiro. Pois é. Existe uma pesquisa feita pela Elizabeth Dunn e pelo Michael Norton, que mostram que existem 5 formas de gastar o dinheiro que sim podem aumentar a sua percepção de felicidade. E quais são essas formas? O primeiro ponto que eles compartilharam, que eles chegaram à conclusão, é: compre experiências ao invés de comprar coisas. Todos nós queremos adquirir um monte de coisa. Quem não gosta de comprar um carro novo, um monte de sapato, um monte de bolsa, um monte de roupa nova. Mas o que esse estudo mostrou?
que contribui com a felicidade? Comprar experiências. O que são essas experiências? Uma viagem, um jantar, um show. Ou seja, você experimentar coisas novas, principalmente, isso te ajuda a se sentir mais feliz. E aí vem para o nosso segundo, né, a segunda dica do estudo, que é a mais atual impossível, que é pague agora e consuma depois. Ou seja, no momento que a gente está vivendo agora, em que a gente, enfim, não consegue viajar, a gente não consegue sair. Então, qual é a dica? Compre agora. Então, você pode comprar agora a sua viagem e você vai usar essa viagem mais para frente. Essa antecipação, ou seja, essa sensação que a gente está preparando a viagem ou imaginando como que vai ser aquele jantar, planejando aquele jantar, isso é importante, isso dá uma sensação muito gostosa de felicidade. Terceira dica do estudo é compre tempo. O que é compre tempo? Se você vai comprar alguma coisa que esse item vai te ajudar a poupar tempo, isso te ajuda sim a trazer felicidade. Exemplo, eu vou comprar uma máquina de lavar louça, porque essa máquina de lavar louça vai fazer com que eu economize tempo. Ao invés de eu ficar horas lavando louça, eu coloco a louça na máquina e vou curtir minha vida. Então, comprar tempo também é outro ponto que ajuda na felicidade. A quarta dica do estudo é você investir em coisas novas. A gente adora uma coisa nova. A gente adora não só uma coisa nova, a gente adora o que é escasso, o que é exclusivo. Então, exemplo, vamos dizer que você goste de tomar vinho. Ao invés de tomar vinho todos os dias, que é o que normalmente a gente faz, a gente faria com o que a gente gosta muito, começa a tomar vinho uma vez por semana e torna aquele evento de tomar vinho algo muito especial. Né? Transforma aquilo numa grande coisa. Tenta incorporar alguns elementos novos àquele ambiente, porque a gente adora uma novidade. E a quinta e última dica de como nós podemos usar o dinheiro para ser mais feliz é investindo nos outros. Esse é um ponto que é um ponto muito importante. Quando nós usamos o nosso dinheiro em prol das outras pessoas, nós nos sentimos mais felizes. Existe um estudo que foi feito no Canadá e em Uganda com 800 pessoas. Esse estudo começou a investigar como que as pessoas usavam seus dinheiros. Pessoas que usavam seus dinheiros em prol do próximo, e aí podia ser numa doação, podia ser comprando algo para outra pessoa, essas pessoas se sentiam mais felizes. E por que é importante esse estudo ter acontecido tanto no Canadá quanto em Uganda? A gente tem uma noção de que países desenvolvidos muito ricos, que doam, utilizam seu dinheiro investindo nos outros, que isso é algo fácil, que isso é padrão de pessoas ricas. Mas não, isso é válido para todos os lugares do mundo, inclusive lugares muito pobres. Tem um outro estudo da professora Sonja Lyubomirsky. Ela pegou 2 grupos de estudantes. E aí, nesse ela dividiu esses estudantes, ela pegou $5 e falou, olha, esses $5 você pode gastar com você ou você pode gastar com outra pessoa. E perguntou para o grupo, como que você vai se sentir mais feliz? A maioria respondeu, gastando comigo, claro. Até porque a gente não sabe muito bem o que traz felicidade, né? A gente tem uma percepção que se gastar com a gente, isso vai nos fazer mais felizes. Dividiu os grupos. Depois ela mensurou, foi analisar o grau de felicidade dessas pessoas. Quando ela pegou o grupo que gastou o dinheiro consigo, o que aconteceu? Não teve nenhuma variação no grau de felicidade. Pessoas que gastaram dinheiro com o outro, aí sim, aí houve uma variação muito grande no grau de felicidade. Quando a gente investe o nosso dinheiro em outra pessoa, quando a gente faz uma doação, isso traz uma felicidade para a gente que o dinheiro não compra. E aí você pode falar, Flávia, mas puxa vida, é tão difícil, será que realmente isso é importante, isso é necessário? Agora imagina se nós usássemos essa informação de que ajudar o próximo, ou seja, usar o nosso dinheiro
investindo nos outros, traz felicidade. Imagina se a gente usasse isso no momento que a gente está vivendo agora no Brasil, onde metade da população passa fome, nós temos desigualdades gigantescas. Imagina usar essa informação da ciência da felicidade para ajudar, por exemplo, a diminuir essa desigualdade. Como? Você já ouviu falar num bilionário americano, Warren Buffett? Ele é dono de uma das maiores fortunas do mundo, acho que é mais de 90 bilhões de dólares. Warren Buffett diz que o segredo da felicidade dele não é quanto ele ganha, quanto ele tem de dinheiro, mas como ele gasta esse dinheiro. Warren Buffett diz que o momento mais feliz da vida dele foi quando ele fez uma doação de 3 bilhões de dólares. Ele se juntou ao Bill Gates da Microsoft, mais 120 bilionários, e eles criaram um compromisso que se chama Giving Pledge. Eles criaram um compromisso de doar 99% da sua fortuna para caridade. E aí você deve pensar, nossa, Flávia, mas assim é fácil, né? Os caras são bilionários e eles realmente têm total condição de doar. Mas aí, pasme. Arthur Brooks, um economista americano, ele fez um estudo. Esse estudo com mais de 30 mil pessoas durante 20 anos. O que esse estudo construiu? Esse estudo construiu a seguinte percepção. Pessoas que doam mais, perceba, pessoas que doam mais, tanto dinheiro ou tempo, essas pessoas têm um retorno no seu capital investido muito maior. Qual foi o estudo que ele mostrou? Que a cada $1 gasto em caridade, essas pessoas têm um retorno, ganham no final, depois de um ano, $3,17. Ainda não se sabe qual é essa correlação. Se essas pessoas que são mais generosas, que são mais altruístas, e isso vale para doação tanto em dinheiro quanto tempo. Então vale doar tempo, vale doar dinheiro, vale doar suas habilidades. Com isso você tem um retorno de longo prazo. E ele também fez uma conclusão de que os Estados Unidos são a nação mais rica do mundo por um simples fato, porque eles doam mais, porque eles são extremamente generosos. Agora, imagine que informação valiosa. E de todos esses estudos a gente pode concluir que dinheiro pode sim contribuir com a nossa felicidade, se a gente investir nos outros, se a gente se colocar a serviço, se a gente investir nosso tempo, nossos recursos para as outras pessoas. Nosso próximo mito. Nós achamos que o outro, que alguém, é responsável pela nossa felicidade. Nós temos uma tendência a terceirizar a felicidade. A gente acha que o pai, que o irmão, que o marido, que o namorado, ele é o grande senhor da minha felicidade. E, gente, cá entre nós, só existe um responsável pela nossa felicidade. Nós mesmos. Ninguém. Por mais que se esforce, ninguém consegue ser o dono da nossa felicidade. O máximo que alguém pode fazer é nos fazer sorrir, nos fazer ter momentos de alegria, mas garantir a nossa felicidade é impossível. Depositar no outro a nossa felicidade é dar um poder que, infelizmente, o outro não tem e que é pesado demais. Qual é o mundo ideal? O ideal são duas pessoas felizes que se encontram e não duas metades, não duas pessoas incompletas, infelizes que acham, que deduzem que ao se encontrar, a partir daí elas serão felizes. Então, vamos lá. Só nós mesmos podemos conduzir, cultivar a nossa própria felicidade. Combinado? Mais um mito da felicidade. Nós achamos que felicidade é igual a prazer. Achamos que se a gente realizar todos os nossos desejos, todas as nossas vontades, a gente vai ser mais feliz. Esse é um tipo de felicidade que a gente chama de felicidade hedônica, que é uma felicidade relacionada à busca constante, incansável de prazer. Só que existe um problema com a felicidade hedônica. Só um probleminha. Nós nos acostumamos ao que nós temos. A isso a gente chama de adaptação hedônica. A gente se acostuma.
Sabe aquela história de que você um dia quer uma bicicleta e você compra a bicicleta, você fica feliz. Daqui a pouco você não quer mais uma bicicleta, você quer um carro. Aí você compra o carro, fica super feliz nos primeiros 15 dias. Daqui a pouco você já quer outro carro. E isso vale para tudo na nossa vida. A gente se acostuma. E isso faz com que a gente queira sempre mais. Então a gente coloca a nossa felicidade sempre no próximo desejo, no próximo carro, na próxima roupa. E essa felicidade não chega nunca. Mais um mito muito comum da felicidade. A gente acha que felicidade é um lugar onde um dia a gente vai chegar. Sabe aquela frase assim, quem nunca falou, quando eu ganhar meu primeiro milhão? Quando eu sair de férias? Quando eu casar? Quando alguma coisa acontecer, eu vou ser feliz. Na realidade, a felicidade não é um lugar onde um dia a gente vai chegar. A felicidade é hoje. A felicidade ela é composta de micromomentos de felicidade, todos os dias. Só que a gente associa a felicidade a coisas distantes, grandiosas e inalcançáveis. E essa vai ser uma desconstrução importantíssima para a gente conseguir ser mais feliz. E agora a gente vai para o nosso último mito, de que felicidade é sinônimo de alegria. Essa é uma confusão super comum. Tem gente que acha que ser feliz, estar feliz é ser alegre, é ser eufórico, é estar o tempo inteiro sorrindo, sabe? Aquela coisa de bracinho pro alto, balões flutuantes. Não. Na realidade, a alegria, assim como a tristeza, é uma emoção. E qualquer emoção, ela é passageira. Ou seja, ao longo do meu dia eu sinto diferentes emoções. Então eu posso ter um momento alegre, eu posso ter um momento triste, eu posso ter raiva, eu posso ter medo. As emoções são normais. Nós, seres humanos, somos expostos a todo tipo de emoção. A questão não é a emoção em si. A questão não é sentir tristeza ou não. E esse vem um outro ponto importantíssimo da construção da nossa felicidade. Nós evitamos a tristeza a qualquer custo. Nós não queremos nos sentir tristes em momento algum. E isso não é saudável para a felicidade. Fugir da tristeza é fugir de si mesmo. É impossível. A questão não é poder ou não se sentir triste. A questão é o que a gente faz com ela. A questão é se essa tristeza, ela te derruba, se ela te destrói, se ela prejudica você e as pessoas que estão ao seu redor. Então, se a tristeza chegar, acolha, sinta. Ela é importante, ela é como se fosse um indicador de que algo precisa ser melhorado, algo precisa ser trabalhado, algo precisa ser visto. E qual é a diferença entre alegria e felicidade? A alegria, ela é externa, ela é passageira, ela depende de circunstâncias e situações externas. A felicidade, ela é um estado de ser. Ela é quase uma filosofia de vida, que depende muito pouco das circunstâncias. Quando a gente coloca a nossa felicidade ao nosso alcance, cultivada por nós mesmos, independente de circunstâncias externas, a gente se torna livre. A gente se torna senhores dos nossos próprios destinos. A gente para de terceirizar a felicidade. A gente para de inventar desculpas para ser feliz ou infeliz. A gente para de dizer que nós somos escravos dessas circunstâncias. Eu sou infeliz porque meu pai, porque meu filho, por causa do presidente, por causa do chefe. É libertador. É saber que só existe um responsável, você. Só existe um momento, aqui e agora. Felicidade é uma construção possível, necessária, urgente. E momentos mais felizes, momentos de alegria, momentos de tristeza acontecem. Mas nós podemos sim escolher o que nós fazemos com essa tristeza. E nós podemos escolher todos os dias cultivar a felicidade, construir a felicidade e a partir daí sim ter uma vida mais feliz. Esse é mais um Felicidade Todo Dia, em parceria com a Riva Incorporadora. Eu espero que você tenha gostado e até a próxima.